Gabriel do BBB interrompe as mulheres. Fred Nicásio sempre sabe mais do que elas. Vocês já notaram essas atitudes que muita gente vem comentando? Isso que eles fazem tem nome: interrupting e mansplaining. Mas você sabe exatamente o que é? Sabe identificar quando isso acontece com você? E por qual motivo eles fazem isso? Olá, gente! Eu sou a Sabrina Donati, formada em Direito e especialista em Direito da Mulher. Já é inscrita ou inscrito no canal? Então faz isso, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilha com os amigos. Muita gente vendo o BBB começou a se incomodar com as atitudes de alguns homens com as mulheres da casa. E mesmo elas reclamando diretamente para eles, eles fingem não entender ou arranjam sempre uma desculpa pelos seus comportamentos. Eles agem dessa forma ao serem apontados, pois o homem foi ensinado a vida toda que quando ele fala, a mulher tem que se calar. E que eles sempre sabem mais que uma mulher. E é por isso que eles não entendem essas atitudes como erradas, pois isso é o normal para eles. Então, quando a mulher aponta e diz: "Você não pode me interromper" ou "escute o que eu falo", eles se ofendem. Muitos ficam irritados. O Gabriel diversas vezes fez isso com a Bruna e ela falava para ele: "Você está me cerceando", mas ele rapidamente já vinha com várias justificativas. Ele nunca se calava e parava para entender o posicionamento dela. Já o Fred é o cara que sabe mais que todos, mas em especial com as mulheres. Ele, quando fazia as provas com a Marília, não admitia que estava errado. Ele sempre colocava a culpa nela. E ela, ao tentar explicar algo durante uma prova, era interrompida por ele e ele explicava exatamente o que ela tinha acabado de falar. A Amanda reclamou para o Fred Nicásio que quando falam alguma coisa sobre medicina, ele se coloca como o único que pode responder corretamente. Ele ignora que a Amanda também é médica e coloca apenas que o que ele faz está certo. Ele interrompe a explicação dela e dá a sua. E quando ela quer voltar a falar, ele ignora e até sai. É claro que o Fred, por ser um homem negro, apresenta outras camadas que podem explicar essas suas atitudes. Sabemos que pessoas negras, infelizmente na sociedade que vivemos, precisam sempre provar o dobro da sua competência. Mas ele não faz apenas com as mulheres brancas da casa, mas também com as mulheres negras, como a Aline. E por isso eu resolvi trazer o exemplo. Dei uma pincelada para vocês entenderem as atitudes, mas o que é então o que o Gabriel faz com as mulheres e, em especial, fez diversas vezes com a Bruna? É interrupting. É quando o homem interrompe as falas de uma mulher. A mulher está lá, explicando alguma coisa e ele fica interrompendo para dar o ponto de vista dele, não dando oportunidade para que você, mulher, consiga concluir o seu raciocínio. Sabe onde isso acontece muito? No trabalho. Quantas vezes você estava lá explicando algo no seu trabalho e tem um homem para interromper e muitas vezes ele interrompe para falar exatamente o que você está explicando. Ou ainda faz pior, ele quer dar a entender que você não sabe se expressar e fala: "O que ela quer dizer?" Então ele interrompe a mulher e ainda atira para incompetente que não consegue se comunicar. E o interrupting normalmente vem com um mansplaining logo em seguida, que é quando o homem quer explicar coisas óbvias para uma mulher, como no exemplo do trabalho que eu dei, porque é um lugar que acontece muito e poda a mulher no seu emprego. O homem quer explicar para ela o seu próprio trabalho. A mulher está numa reunião, fazendo uma apresentação e o homem interrompe, interrupting. E depois ele quer dar uma aula para a mulher do próprio trabalho dela. E que muitas vezes ela é a especialista. Então é o mansplaining. O mansplaining é quando o cara adora dar uma palestrinha. E essa palestrinha sempre vem com o intuito de rebaixar a mulher, até chegar ao ponto de irritá-la. E aí ela passa por desequilibrada, estressada ou até louca. Ai, eles adoram isso, né? Porque ele justifica com: "Eu só queria explicar melhor para que todos entendessem." Vai dizer com isso que a explicação dela estava confusa, entendeu? Algumas vezes eles ainda falam: "Não é que você não saiba, mas é que você não soube se expressar." Isso porque ele precisa ser o centro das atenções. Ele precisa mostrar que sabe mais que a mulher. E você vai ver que nem sempre ele vai fazer isso com um homem.
Não vai fazer. O mansplaining muitas vezes acontece com a explicação em um tom paternalista, para diminuir a mulher ainda mais e colocar você como se não fosse capaz intelectualmente de entender. Eu tenho certeza que você já passou por casos como esse. E eles podem acontecer nas relações amorosas, e que acontece bastante, familiares, entre amigos, mas demasiadamente no trabalho. Por isso que o caso do Fred com a Amanda fica evidente, pois eles os dois são médicos e isso é muito nítido em ambientes de trabalho. Mas eu vou dizer que eu já escutei de homem que ele sabe mais do que meu próprio trabalho, tá? E ele algumas vezes é engenheiro, médico, dono de cartório, que mesmo sabendo direito não quer dizer que saiba da minha área. E ainda, pior, dizer que sabe mais do que eu, que sou especialista. Eu já escutei, passei por isso várias vezes. Só que o que essas atitudes podem acarretar em mulheres duvidando delas mesmas, do seu potencial? Pois se o cara me interrompe e vem dizer que eu não soube me fazer ser compreendida, eu posso estar falhando em uma parte do meu trabalho. Também nos obriga a ficar falando muito mais para que sejamos entendidas. Isso acontece muito nas relações amorosas, que você acredita que tem que explicar nos mínimos detalhes para o homem que está ao seu lado o que você quer ou pensou para ele te entender. E claro, no trabalho, pois teve um homem que quis fingir que você não é capaz. Aí você fica explicando um monte de detalhes e acaba até sendo a chata, porque precisa de mais tempo para poder explicar. Mas aquele homem que foi o problema, pois ele te interrompeu várias vezes só com a intenção de te colocar lá no chão para que ele pudesse se sobressair. E ele ainda tem uma pose de altivez, de queixo para cima. A intenção é fazer com que a mulher se cale. Quanto mais nos silenciam, mais eles voltam a ter espaço. Mas depois de eu te contar tudo isso, você não vai deixar mais que isso aconteça, né? Não vai. O que a gente tem que fazer? Se impor. É falar mesmo. Com licença, eu estou explicando. Depois, quando for o seu momento, você fala. Espere eu concluir meu raciocínio. Não tenha medo de olhar por cima para ele entender que você não vai duvidar da sua capacidade, não vai ficar calada e que não tem medo dele. Não precisa ficar com vergonha. Ele é que tem que ter vergonha de fazer isso. E em relacionamento, o homem gosta muito de dizer, quando você está contando uma história, não foi assim que aconteceu, sabe? Quando você está ali numa rodinha de amigos e ele te interrompe, se posicione também. Pois se ele não achou que o clima ia pesar quando falou, isso que adoram falar quando a mulher reclama, né? Que o clima pesou. Fale que é você que está contando a história e depois ele que fale do jeito dele. Mas após, só vocês dois, dá uma puxadinha nele e fala, olha, o que você fez não foi legal. Você me tirou para mentirosa ou para burra e eu não quero que isso aconteça. Explique e caso ele negue, você se imponha. Eu estou te avisando o que eu senti e você precisa entender. Se não foi a sua intenção, não repita mais. É simples, mas se ele continuar negando ou justificando, ligou o alerta, o sinal tá aí e o abusivo tá se mostrando para você, porque ele tem que te escutar e validar os teus sentimentos. Eu sei que a gente não é professora de homem, mas como eu já disse várias vezes aqui, homens de 25 anos, mais ou menos, para cima, não foram ensinados a tratar as mulheres. Então é bom uma comunicação. Mas diga para ele que é bom que ele estude mais sobre o assunto. Eu até já comentei sobre isso no vídeo que eu contei que o feminismo salvou o meu casamento. Vou deixar o link aqui em cima. Tenho certeza que você já passou por casos que eu contei aqui, tanto no trabalho, como em namoro, casamento. Então coloca aqui nos comentários. Será que os homens estão prontos para melhorar o diálogo com as mulheres? Um beijo e tchau, tchau!